Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Espaço do Evangelho. Estamos aqui, Mediunidade Evangelho no Café, estudando o Livro dos Médiuns. Que delícia! Estamos estudando aqui agora obsessão. Mas calma, vamos nos preparar para que possamos dar início aos nossos estudos de hoje. E desta forma nós respiramos, nos tranquilizamos, acalmamos a mente, o coração. Nossos mentores nos tranquilizam ainda mais, nos deixando bem tranquilos, receptivos, serenos. Toda a espiritualidade que nos auxilia, nos conduz, nos inspira, nos envolve, para que tudo possa transcorrer em paz e muita harmonia. Vamos saudar também as fraternidades que nos auxiliam, que iluminam nossa mente, a Maria, que aquece os nossos corações, Jesus, nosso Mestre, que está sempre conosco, para que possamos divulgar as palavras do seu Evangelho. E Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, unidos, estudando, buscando nos melhorarmos, nos tornarmos hoje melhores do que fomos ontem. E pedimos assim as suas bênçãos, para que possamos dar início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus, e vamos convidando a nossa chefe, Sandra, para a nossa exposição de hoje. Microfone. Microfone. Tá ouvindo? Sim, ok. Então, ok. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro no Mediunidade Evangelho no Café, onde hoje daremos continuidade, como estamos dando todas as semanas, ao estudo do Livro dos Médiuns, continuando no capítulo 23, contido na segunda parte desse livro, que se intitula esse capítulo da obsessão. E hoje nós vamos nos deter no estudo das perguntas de número 240 a 244, e vamos refletir um pouquinho sobre a subjugação. A palavra subjugação significa o ato ou o efeito de subjugar, dominar, apoderar-se, apossar-se. E Kardec, na pergunta 240 do Livro dos Médiuns, nos esclarece que subjugação é um envolvimento que acarreta a paralisação da vontade da vítima, e essa paralisação é feita de tal forma que a vítima permanece submissa à vontade do espírito que a domina. Ela fica totalmente sob o domínio do espírito. A subjugação, ela pode ser moral ou corporal. A subjugação moral é uma espécie de fascinação mais acentuada. Nela, o subjugado é levado a tomar resoluções absurdas e comprometedoras, que, apesar de chocar a todos, para ele parecem sensatas. Tal como nós já vimos no encontro passado, o subjugado não consegue enxergar o ridículo das suas comunicações, ou o ridículo a que ele se expõe, porque ele tem uma fé cega no espírito comunicante. E é por isso que eu já começo fazendo a minha primeira pergunta. É a faculdade mediúnica que provoca a subjugação? Repetindo, é a faculdade mediúnica que provoca a subjugação? Sabemos também que a subjugação ela pode ser corporal, como nos explica Kardec nesse capítulo. E na subjugação corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais do subjugado, provocando movimentos involuntários. Ainda na questão 240 desse capítulo, Kardec cita o exemplo de um jovem que, apesar de não ser louco, muitas vezes ele sentia uma pressão enérgica nas costas que o obrigava a ajoelhar-se e beijar o chão em lugares públicos, na presença de multidões. Outro exemplo que Kardec dá aqui nessa mesma questão é que
tem muitos médiuns escreventes que sentem necessidade de escrever a qualquer hora e a qualquer lugar. Mesmo que eles não tenham nenhum lápis, eles estão escrevendo assim com o dedo nas paredes. Então, isso tudo chama-se subjugação. E por isso eu faço a minha segunda pergunta. O que leva uma pessoa a ser subjugada? O que faz com que uma pessoa chegue ao ponto de ser subjugada? Por muito tempo, muitos de nós conhecíamos como graus da obsessão a obsessão simples, a fascinação, a subjugação e a possessão. Desde os tempos bíblicos, o termo possesso era utilizado para designar uma pessoa tomada ou possuída pelo demônio. E a doutrina espírita nos esclarece que antigamente esse termo era usado para caracterizar o domínio exercido por maus espíritos, quando essa influência chegava à aberração das faculdades humanas. Mas, atualmente, esse termo foi excluído, ficando nessa escala somente a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E é por isso que eu faço a terceira pergunta. Por que a doutrina espírita não compactua com o termo possessão? Repetindo, por que a doutrina espírita não compactua com o termo possessão? A subjugação, bem como a obsessão e a fascinação, são os grandes obstáculos da mediunidade, apesar da regularidade com que se apresentam. Apesar de terem muitos médiuns, muitas pessoas obsedadas, fascinadas, ela é um grande obstáculo, por isso mesmo. E além dos prejuízos pessoais, o grande problema encontra-se na pureza e na veracidade da comunicação, deixando a comunicação sem credibilidade. Frente a tantos problemas, muitos questionam se não é inconveniente ser médium. E eu achei fantástica a resposta que Kardec, na questão do número 244, recebeu dos espíritos, quando eles lhe disseram que não foram nem os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos, mas sim os espíritos que deram origem aos espíritas e aos médiuns, sendo que eles, os espíritos, são simplesmente as almas dos homens que sempre exerceram sua influência benéfica ou perniciosa sobre a humanidade. Então, eu faço agora a vocês a quarta pergunta. O que a mediunidade é para o espírito? Repetindo, o que a mediunidade é para o espírito? Sabendo que todos nós somos espíritos imperfeitos, sujeitos a todas as vicissitudes da vida, eu vou fazer agora para vocês a minha quinta e última pergunta. Até que ponto na vida subjugamos aqueles que conosco convivem ou somos por eles subjugados? Até que ponto na vida subjugamos aqueles que conosco convivem ou somos por eles subjugados? Que se abram os debates. A pessoa foi fulminante hoje, né? 5 perguntas destruidoras. Vamos lá. A primeira pergunta, né? É a faculdade mediúnica que provoca a subjugação? A gente está estudando a obsessão há alguns encontros, né? Então, a gente está vendo que vem uma influenciação, que ela pode crescer, que ela vai influenciando cada vez mais. Mas, então, se for a faculdade mediúnica, aquele que não exerce, então, está livre de ser subjugado, obsidiado. É exatamente isso que eu quero que a gente deixe claro. É só quem é médium que é subjugado?
Não, Exatamente. todo Se mundo. eu não conheço, então não vai acontecer comigo. É a questão da ignorância. Como eu não sei, não vai acontecer comigo. Ledo engano, né? A gente tem no próprio Evangelho quantas passagens, quantos relatos que nos falam com outros nomes, com outro entendimento de situações de obsessão, de subjugação, né? Com outras denominações, como você falou, né? De possesso, mas que, se a gente for analisar com a ótica da doutrina espírita, está descrevendo perfeitamente um caso de subjugação. Então, não é porque eu sou médium ou exerço a minha faculdade mediúnica, porque médium a gente já falou que todos somos, que eu somente serei subjugado se eu estiver utilizando. Mais ainda, pelo desconhecimento, por não saber que eu sou médium, não saber o que me influencia, eu acho que fica até mais fácil da gente ser subjugado, porque a gente não tem o entendimento do que está acontecendo. Em teoria, espíritas que professam a doutrina, que estudam, por isso que é em teoria, deveriam começar a sentir os indícios do que está acontecendo e falar: opa, preciso vigiar mais. Opa, vou triplicar meu evangelho no lar. Eu acho que eu preciso ler. Acho que eu preciso orar. Em teoria, a gente ia sentindo esses indícios para não se deixar ser subjugada. E outro ponto nisso que a Vanessa está falando, e na pergunta que a Sandra fez, é a questão de não nos iludirmos, né? Acho que o que você falou casa muito bem com a ilusão de que nós estamos livres. E aí, né, levando em consideração isso, quando alguém relata, e aí, não sendo espírita, nunca estudou, nunca soube, o relato de quem está subjugado é aquele que chega e diz: eu não quero fazer isso, mas eu acabo fazendo. E aí você pergunta: mas você tem sempre? Não, não, eu não quero fazer, e eu acabo fazendo. Então, para você poder pensar em auxiliar um irmão, né, subjugado, na verdade, é, tem que ter essa vontade de sair da ilusão. Então, não podemos ser iludidos, acho que respondendo um pouco do que a Sandra diz, né? Não podemos ser iludidos de que, sendo médiums, não seremos subjugados e que poderemos também auxiliar de qualquer forma simplesmente alguém que está subjugado. Porque a ilusão é uma coisa que é assim, é incrível, mas a pessoa está iludida de que ela é. Lembra, a última bolachinha do pacote não está sendo desejada, pode estar estragada, né? E muita gente acha que a última bolachinha do pacote está sendo desejada por todo mundo. Depende, não é? E aí, Sandra, eu achei muito interessante você fazer essa pergunta, indo para a sua quinta pergunta, porque, assim, me permita pular um pouco a ordem do que você fez, e eu acho que é só para provocar mesmo também. É muito tentador. Se é ilusão, é muito tentador subjugar e ser subjugado. Por quê? Porque daí eu tenho ao meu bel prazer quem eu quero. Ou eu não me responsabilizo, porque estou subjugado. Então, não é a resposta da sua pergunta, mas eu acho que casa como uma maneira de pensar assim: nossa, então quer dizer que a responsabilidade é mais difícil de assumir que está sendo subjugado ou de subjugar? Acredito que sim, por causa da tal da ilusão, né? Não, e tem um aspecto que você levantou, desculpa, Sandra, nessa questão, que é o seguinte: a pergunta dela é: até que ponto nós subjugamos aqueles que nós convivemos ou somos subjugados? Então, a gente está falando de espíritos encarnados, a gente não falou no encontro passado? A obsessão não é só de desencarnado para encarnado. Pode ser encarnado com encarnado, o encarnado obsedando um desencarnado e vice-versa. Então, a gente pode sim subjugar, porque não falou que é moral ou física? É uma hipnose? É um controle da mente? É uma lavagem cerebral? Né? Ou que a gente brincou, né, Nilda? Ou vamos fazer aqui uma troca, eu faço se você fizer, como é que é?
Esqueci, fugiu a palavra agora. Vamos fazer uma troca. Se fizer, eu faço, né? Então a gente vai trabalhando de uma certa forma que a gente consiga conduzir o outro no caminho que a gente quer, né? E se a gente vai aceitando, aí eu vou deixar para alguém falar também, porque daí a gente já está indo para a segunda resposta, segunda questão. Então, mas antes de eu deixar alguém falar, deixa eu falar um pouquinho. Eu quis levantar essas perguntas nesse aspecto, porque nós já estudamos obsessão, já estudamos fascinação, e nós temos, assim, muitas vezes, a nossa cabeça funciona naquelas caixinhas quadradas. Então, isso pertence à doutrina espírita, isso pertence à minha vida pessoal, isso pertence à minha vida social, e esquecemos que somos um todo, entende? Então, por isso que quase todas as perguntas aqui, com exceção de três dessas perguntas estão voltadas mesmo para o ser humano normal que nos escuta aqui na nossa live. Saber que isso não se passa só dentro, eu não sou espírita, eu não estou dentro da casa espírita, eu não trabalho numa sessão espírita, eu estou, assim, livre de ser obsedado, livre de ser fascinado e livre de ser subjugado. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é para nós mostrarmos bem que todos nós estamos dentro desse contexto. E, Então, por isso que eu falei, foi muito bom isso que você falou. Todos podemos ser subjugados. Qualquer um de já vai qualquer na sua lado. segunda pergunta. A sua Além segunda da pergunta exploração. está dizendo o seguinte: por eu pensar que não posso ser subjugada, é que eu posso cair na armadilha de selo. Já é a primeira forma de pensar. Se eu sou prepotente, porque daí é prepotência minha. Eu estou falando de mim, não estou falando de vocês, não estou falando de ninguém. Se eu me coloco em prepotência de achar que eu não serei subjugada, pois aí que é mais fácil de eu cair. Por quê? Porque uma das formas que a gente viu é isso, é o orgulho, é a vaidade, a prepotência, é achar que você está livre de tudo isso. Então, o primeiro aspecto para mim, Sandra, que não está, né, fica claro para mim, é eu considerar que qualquer um, que é a palavra que você disse, né? Quando você falou qualquer um, opa, a Sandra está respondendo a própria pergunta que ela fez. Qualquer um pode ser subjugado, obsedado ou fascinado. Aqui no Então, caso, não sei se eu estou fascinado. travando, se vocês que estão travando para mim, mas se sou eu, gente, é porque minha internet não está boa. Mas, assim, isso é muito importante, porque nós, muitas vezes, temos atitudes nas nossas vidas que nós não percebemos que nós estamos sendo influenciados. Quando nós estamos assim, nós somos o dono da palavra, a última palavra é nossa, entende? É nossa mesmo. Então, quantas situações? Você falou inveja não, orgulho, vaidade, mas tem vários outros. E quando nós vamos lendo assim Kardec, nós sempre pensamos, isso é só na casa espírita, só que não é verdade? É por isso que eu queria que nós ressaltássemos isso. Fala, Linha. Então, tem atitudes que às vezes a pessoa pensa que não é e a pessoa se coloca numa situação ridícula. Mas, às vezes, a pessoa acha que subjugação é algo que a pessoa nos força. E nem sempre é assim. Nós esquecemos da manipulação, não é? Nós esquecemos que nós podemos ser facilmente manipulados. E é isso que nós temos que prestar atenção. São pequenas ideias que vão sendo sugeridas e que a gente vai acatando. Por isso que ela começa no simples, não é? Ela tem, vamos dizer assim, uma trajetória. Não é de repente que você vai ser subjugado. Passa do simples para o mais complicado, etc. e tal. Mas, por isso que é importante a gente pensar o que nos leva a sermos subjugados. Por quê? Porque se nós nos colocamos na posição que a Silvana falou, de achar que nós somos invulneráveis, ninguém é. Todo mundo tem o seu calcanharzinho de Aquiles, a sua fragilidade. É por isso que, muitas vezes, nós ficamos à mercê dos espíritos. Por quê?
porque nós não temos a possibilidade que eles têm de ver os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, não é? Estamos falando aqui, por enquanto, sobre a subjugação de desencarnado para encarnado só, né? Isso não quer dizer que não funciona de outras formas. É para não entrar na outra pergunta, para dar tempo depois da gente conversar mais. Mas é isso que nós temos que pensar, prestar muita atenção, porque é exatamente por isso que nós não vigiamos, nós não cuidamos, e quando nós vemos, olha só, a gente se colocando numa situação ridícula. Travou para vocês também? Ah, tá. Então achei que era só para mim. Então, mas eu acho que a Ana ficou congelada aí na situação do ridículo, e eu digo assim, é porque somos imperfeitos e temos que assumir isso. E eu acredito assim que se nós pudermos passar essa mensagem quando estudamos esses assuntos, ao assumirmos que somos imperfeitos, é o que uma das coisas que nos leva a sermos subjugados quando acreditamos que já alcançamos um patamar que não é o nosso, que não é o nosso ainda, não é a nossa realidade. Quando eu brinquei da bolachinha lá, a última do pacote, é disso. Nós não somos perfeitos. E quanto antes assumirmos que não somos perfeitos, mais fácil perceber tudo isso que vocês estão falando. Porque aí, Sandra, eu acho que a beleza da tua pergunta são tantas coisas, mas são tantas coisas que vale pensar que todo dia seria dia para fazer a pequena análise, a autoanálise, do que é que naquele dia foi prejudicial para você sair dessa, né? Sair dessa. Fala, Vanessa, eu te cortei, mas eu não podia deixar porque acho Não, que tem era problema. importante isso, não sei, Tem naquele problema. As pessoas momento. estão travando, a hora que travar a gente entra, não tem problema. O que a gente tem que pensar assim, ó, o que leva uma pessoa a ser subjugada, fascinada, obsidiada? São as nossas imperfeições. Então vamos começar lá no comecinho. É uma ideia que a gente não acolhe. Ah, não, eu percebi que é uma ideia ruim, não acolhi. Aí daqui a pouco vem a ideia, vai persistindo, eu começo a acolher algumas. Aí acolhi mais. Aí eu começo a confiar cegamente naquelas ideias, achar que é minha e achar que é acima de qualquer dúvida de qualquer outra pessoa. Aí eu vou deixando com que elas comecem a me conduzir. Vou me hipnotizando, vou me conduzindo, porque daí o que acontece? Eu fico pleno de mim, porque eu sou sempre auxiliado, eu estou sempre certo, eu já estou naquela sendo ludibriada ali, né? Ardilosamente já estou no fascínio, já não percebo. E com isso as ideias vão vindo cada vez de forma mais intensa, eu vou acolhendo ela cada vez mais e o domínio vai sendo maior. É uma coisa meio óbvia, né? De se tratar. A gente começa pela imperfeição que a gente falou. Se não repercute nada dentro de mim, que vem uma ideia, eu não acolho e falo, nossa, não, essa ideia não tem nada a ver. Como assim? Já foi. A minha imperfeição não permitiu que ela fosse aquele ponto eu não tenho, aquele aspecto eu não tenho, não me tocou. Então ela passou. Só que, gente, a gente tem tantos outros, tantas cartas, que eles podem trabalhar, e foi até, acho que foi a Ana que falou, eles veem o nosso pensamento. Opa, abriu uma brecha aqui. A brechinha aqui, é por aqui que eu vou. E às vezes essa brecha é por um lugar que a gente nem pode imaginar. Foi o que eu falei do livro lá que a gente indicou no Literatura no Espaço, Contra Príncipes e Potestades, tem situações que ele diz ali que eu nunca imaginei que aquilo podia ser uma brecha, com relação à saúde, com relação à diabetes de uma trabalhadora. Fala, gente, foi uma forma que foi utilizada para tirá-la do trabalho. É uma imperfeição física que ela tem, mas foi a brecha, foi a porta de entrada. Então, assim, a gente nem imagina que sutilmente a gente vai sendo enganado, aliciado, vai aflorando a nossa vaidade, e quando a gente perceber, a gente já está, ó, que nem o fantoche ali, ó, no domínio. Fala, Nilda. Antes de passar para a Nilda falar, só um minutinho, Nilda, só para salientar aí o que você está falando, isso daí eu queria que trouxéssemos bem para a nossa vida, entende? Não é só como você está falando, no trabalho, não. Nós precisamos ver que nós precisamos ter a humildade de reconhecer o que fazemos todos os dias
é muito complicada, é muito complexa a nossa vida. E quando nós percebemos qualquer coisa, quando nós estamos ligados no que fazemos, temos a humildade de ver isso está errado, aceitar, nos aceitar como somos, porque nada é errado, não é verdade? Não que seja errado, eu devia agir de outra forma, ou eu preciso, porque no trabalho ela pode ser afastada do trabalho, mas nós não vamos ser afastados da vida. Nós vamos ter milhões de problemas na vida. Nós vamos acarretar milhões de problemas dentro do nosso lar. É isso que nós precisamos entender, que nós precisamos, como você falou, aí vem uma ideia, aí vem alguém, mas você não faz parte desse contexto. Então, sabe aquela coisa? Nós vamos nos deixando enredar. Isso, bom, isso nós vamos falar lá no fim. Fala, Nilda, desculpa cortar. Não, não tem problema. Eu só queria saber o seguinte, essa subjugação, né? É a insistência de um espírito, é o mesmo espírito que insiste, 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 até ele conseguir subjugar a pessoa, né? Desde que ela abre uma brecha, alguma coisa, ou são aquele não conseguiu, vem outro, são vários, e a pessoa está aberta para vários. Eu acho que muitas vezes pode ser uma falange, viu? Se você não prestar atenção, opa, eu estou aqui muito, não sei se é para mim que está caindo as coisas aqui, mas assim, vocês estão me ouvindo? Sim, tá normal, Sandra. Então, assim, eu acho que começa com um, obviamente, mas nós estamos conectados com tudo, na é verdade, e nós nos ligamos a tudo que estamos dentro daquele contexto. Então, por isso que chega assim a ponto de muitas vezes ser uma subjugação bem assim, como eu posso dizer, bem Complexa, completa, carregada. completa. Porque são muitos, até nas literaturas espíritas, não, é uma legião, né? É uma legião, às vezes. Sandra, eu acredito que, assim, nesse aspecto, a gente tem que pensar o seguinte. Eu sempre digo que o bem tem vergonha e o mal é audacioso. E aqueles que estão dispostos a fazer o mal, eles se organizam muito bem, coisa que às vezes os do bem não se organizam. Então, acho que, assim, não sei, né, se é o momento de falar, mas eu acho que é muito isso, sabe? Eu sei que para minha conduta cristã eu tenho que olhar diferente para a minha vida, que é a preocupação que a Sandra está botando aí né, na pauta, a nossa pauta. Eu tenho que olhar para a minha vida, não para quando eu estou lá trabalhando numa casa espírita. A Sandra, quando disse isso, nossa, vamos anotar essa frase para colocar lá como frase de divulgação. Você pode sair do trabalho mediúnico, mas você não sai da vida. Você vai lá fora e você vai enfrentar situações, ou seja, não é tão importante você saber quantos espíritos, é importante você saber que eles se organizam. Então, quando um não está ali fazendo sugestão, está o outro, né? Quantos trabalhos de diálogo fraterno, né? De auxílio aos irmãos que estão no erro, quando algum é tocado, ele tem medo dos outros que estão comandando ele. Por quê? Porque existe hierarquia, respeito à hierarquia. E nós, muitas vezes, não queremos seguir aquele que nos fala dentro de um trabalho mediúnico, olha, você não poderia se portar assim, que isso não é cristão. A gente fica cheia de milindre. E o mal sai rachando. Não, vamos lá, vamos fazer a festa. E organizadinho. Não é com bagunça, não. É organizado. Então, quando elas disseram é legião para o bem, é legião para o mal. Depende da escolha que você faz. Então, se os teus pensamentos estiverem elevados, dificilmente essas sugestões elas vão continuar. Elas vão acontecer, mas elas não vão dar continuidade. Então, hoje eu escutei o seguinte: nossa, tá tão difícil manter. Aí eu falei assim: sério que tá tão difícil manter o bom pensamento pelas coisas que você escuta? Aí a pessoa olhou e falou assim: mas tá difícil. Aí eu falei: mas quem controla o seu pensamento é você. E se você não toma tento de que, peraí,
eu tive uma ideia agora que não foi legal, não me pertence. Não é do bem, não é do amor, não é da luz, então eu tiro fora. Porque o nosso propósito aqui é pensar assim, será que eu estou entendendo o que é ser cristão de verdade a todo instante? O que é ser cristão a todo instante? O que seria, então, eu pensar que a mediunidade vem a serviço de nosso progresso moral e intelectual? Primeiro, moral. E a gente está sempre preocupado com uma intelectualidade que nem sempre vai ser a coisa mais importante. Eu li todos os livros da doutrina. De que adiantou você ler se você não estudou? Você fez um estudo? A ideia nossa aqui é estudar. Talvez, Sandra, não tem a ver com você explanando hoje. Tem a ver com um todo. Talvez o jeito que nós estejamos estudando ainda tem um jeito ainda a mais. Vamos deixar para descobrir depois? Vamos, mas nós estamos estudando. É isso, se debruçar e ler e pensar assim, uau, isso aqui tá relacionado à nossa vida, no dia a dia, não é um livro que está lá escrito e lá fica. Então, você leu a doutrina ou estudou? Tem uma diferença, né? E Então, aplicou. exato, Sandra, exato. E aplicou. Eu queria ressaltar uma coisa assim, que nós não precisamos ficar preocupados, porque, assim, se nós vigiarmos os nossos pensamentos e temos os nossos pensamentos voltados para o bem, nós, se tivermos um deslize, nós também temos quem vem nos auxiliar e quem vem nos intuir. Agora, precisamos ver se nós vamos escutar quem está nos intuindo, né? Porque, como você bem falou, o bem ele tem escrúpulos que o mal não tem. Então, o bem sabe o que ele pode, o que ele deve fazer ou não. O mal não, para ele, qualquer coisa que ele faz, entende? Agora, quando nós estamos mais focados no bem, nós não somos desamparados, isso é importante, mas temos que estar atentos, porque nós somos assim, todos nós temos uma vida repleta de situações e muitas vezes nós estamos sendo atacados de várias formas. E eu acho que é muito importante nós. Bom, eu acho que o estudo todo que nós estamos fazendo aqui no Espaço do Evangelho, em todos os livros, são cada vez melhores para nós, não é? E para quem nos ouve também. Mas, assim, esse estudo é muito importante porque muitas vezes nós pensamos que fica ali, ó, no livro dos médiuns, lá dentro da casa espírita. E é por isso que nós temos que trazer isso para a nossa vida. Então, tem um aspecto que você falou, Sandra, é o seguinte, ó, já abordando um pouco ali da sua terceira pergunta, porque a doutrina espírita não compactua com o termo possessão. Então, a gente falou que, o Kardec falou, eu não achei aqui aonde, mas que obsessão é sempre por um espírito que não tem boa intenção, porque de boa intenção não obsedia ninguém. Assim como ele te influencia, ele tenta te ajudar. Gente, espírito, nós estamos falando espírito, pode estar encarnado ou desencarnado. São as pessoas que convivem com a gente na casa, no mercado, na família, no trabalho voluntário, em tudo quanto é lugar, tá? Que seja no WhatsApp, seja no presencial, não importa. Então, eles vão fazer o quê? Vão nos influenciar, mas eles não vão fazer com que nós tomemos a atitude. Eu falei, mas ela não deu ouvidos. Tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou falar de novo, mas ela não deu ouvidos. Tudo bem, eu estou fazendo a minha parte. Né? Então, a gente fala da possessão, o que acontece? Por que não é possessão? Porque entra alguém dentro do corpo do médium e daí vai dirigir como um carrinho de controle? Não, a direção está sempre na nossa mão. O controle da nossa vida está sempre na nossa mão. Ah, mas está difícil. O que você está ouvindo que está te deixando perturbado? Para de ouvir. Ah, mas eu não consigo me controlar. Vai procurar alguma coisa. Ah, mas como que eu faço para afastar o ruim? Atraia o bom. Se você atrair o bom, se você fizer o bem, você vai ter uma legião do bem te ajudando, de amor, de paz, mas o controle do meu barquinho está nas minhas mãos. Ah, não estou conseguindo virar para lá e para cá. Então, seja humilde, se aceite imperfeito, peça ajuda, em primeiro lugar. Pediu ajuda?
Mas a gente tem que estar, o que você falou, Sandra, tem que estar com o ouvido de ouvir. Ah, porque falou, não, mas não era isso que eu queria que ela falasse. Não, você queria que ela falasse o que você precisa ou o que você quer ouvir? Falar, haha, não. A pessoa está falando o porquê você está nessa situação. Você não quer ouvir? Também não tem problema nenhum. Porque o bem não vai te impor. Não, você tem que fazer isso para se libertar. Que bem é esse? Não é muito bem. Se está te obrigando a fazer alguma coisa, não é muito bem. Então, a gente nunca pode esquecer. Se a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem o controle, a gente sempre fala isso em curso de mediunidade, e mesmo para quem não é médium e não sabe. O controle é seu. Ninguém faz você ir para lá ou para cá. A pessoa sugere. Você vai se você quiser. Só que se você deixa te conduzir para cá, para lá, uma vez, 10 vezes, 20 vezes, já não liga mais, já está no automático, já está conectando com tudo de negativo, que sintonia você está? É essa sintonia que vai te controlar. Então, Vanessa, eu vou provocar o que você está falando. Que petulância nossa achar que temos que afastar espíritos que estão agindo no mal. Ninguém de nós tem esse direito. Porque nós já fomos, em outras épocas, muito mais maus do que aqueles que nós estamos falando. Nós temos é que ter a firmeza de caráter, que a Sandra falou, nós temos que ter a firmeza da moralidade para deixar que todos que estejam à nossa volta continuem à nossa volta e, quem sabe, através da nossa persistência, consigam perceber que o caminho do bem é o melhor. Eu fiquei pensando nisso porque, assim, Vanessa, não foi você. Eu ouvi hoje muitas vezes falar porque precisa afastar de mim. Daí eu fiquei pensando, e agora a Vanessa atrás de novo, né? Ah, eu ouvi o dia inteiro a palavra afastar por causa disso. E aí eu penso nisso, né? Que falta de caridade a nossa querer afastar espíritos. Hã? Porque daí seria o seguinte: nós aqui na Casa Espírita Virtual Espaço do Evangelho, não pensem vocês que é uma casa virtual que não tem problemas com voluntários voluntariosos. Não é essa brincadeira que eu sempre falo. Voluntário é muito voluntarioso, porque ele acha que ele tem só direitos e não tem deveres. E aí, de repente, aquela pessoa está aprontando, porque espírita também apronta, né, gente, não é? E aí você fica olhando, olhando, e os outros em volta dizendo, mas você não vai tomar uma atitude? Eu falei, eu não. Quando tem que tomar uma atitude, tem que tomar, né? Quando tem que ser firme, tem que dizer. Mas tem momentos que você não tem que afastar. Porque, às vezes, é a única oportunidade que aquela pessoa está tendo de olhar e dizer, eu estou fazendo errado. Então, aquele expositor que acha que o trabalho está a serviço dele e não é uma oportunidade para ele. Ele vai querer que ele seja só do jeitinho que ele quer, não do jeito que tem que ser. E aí, como é que a gente faz para essa pessoa enxergar? Não faz. Você não tem obrigação nenhuma de fazer o outro mudar. Agora, talvez por você dar a oportunidade e não ficar reclamando do que ele fez de errado, não ficar. Talvez seja essa oportunidade para ele repensar. Então, eu fiquei assim, né, Vanessa? Afastar. Nem quando você faz o diálogo, você afasta espíritos de ninguém. Você convida. Foi o que Jesus fez. Você convida a enxergar o outro lado. E aí a escolha, assim como foi nossa, de estarmos aqui estudando para que nós possamos aplicar, como disse a Sandra, estamos no caminho, não é? Então, eu penso que uma outra forma também de nós ajudarmos, quando nós estamos assim, percebendo alguma coisa, é orarmos por essas criaturas. Fazemos orações, porque se nós oramos para elas com convicção, nós percebemos que nós estamos ajudando elas a irem por um outro caminho. Mas voltemos aqui nesse termo possessão, que eu acho muito importante. Eu joguei a pergunta para ser respondida, em vez de falar lá no texto, porque sempre, nós muitas vezes escutamos, né? Obsessão, fascinação, subjugação e possessão. E a possessão, a doutrina espírita tirou justamente por isso. Primeiro, porque
não há condição de ser, como você falou, de entrar no corpo de alguém. Não. Então não pode coabitar um corpo de alguém. E segundo, porque seres do mal. Então não existe seres criados ou fadados ao mal. Todos nós somos imperfeitos, um mais imperfeitos e menos imperfeitos. Mas todos nós vamos ter a mesma diretriz. E uma coisa interessante que eu não quis fazer aqui para a gente observar, porque não faz parte desse tema, é que na Gênese, Kardec fala de obsessão, de possessão para o bem. Espíritos possessos que fazem o bem, nós vamos chegar a estudar lá também. Entende? Então, assim, eu quero que fique claro aqui que não existe mais esse termo possessão, porque também é uma coisa muito pesada, né? Possessão, possuir uma pessoa é muito pesado. Eu acho que subjugação já é uma coisa, é uma, sei lá o que é, mas assim, É um termo mais compreensível. Um termo mais não, mas compreensível. já é uma carga muito grande para quem tem que carregar isso, né? Não precisa de uma possessão total. Então, mas a possessão também poderia ser usada porque o que acontece? Se eu estou possuído, eu não tenho controle, eu não tenho ação, não há Sim. nada que eu possa fazer. Então, é confortante porque fala assim: não, não é culpa minha, eu estou possuído, não tem o que eu possa fazer. A gente não classificou, não pediu a semana passada para falar que não são obsessores, que são carentes. Então, por que afastar o obsessor? Por que não acolher? Se ele está carente de algo. O que será que ele está carente? Será que ele já foi tratado alguma vez com amor? Com atenção? Será que deram para ele uma oportunidade? Então, por que afastar? Por que não a gente chega junto aqui? Vamos conversar. Esse caminho você acha legal? Encarnado ou desencarnado, gente? Às vezes a pessoa tem uma linguagem que foi a linguagem que ela recebeu a vida, ou todas as vidas dela. Então é a única linguagem que ela sabe falar. Então por que a gente vai afastar e expulsar? Então que tal a gente acolher? É para acolher só quem está encarnado? Ainda mais o desencarnado, gente. Quando a gente estiver desencarnado, o que a gente quer? Uma chance, um acolhimento. Que tal a gente começar a fazer já, investindo para quando a gente estiver lá? Olha só, quando a gente trocar de posição. Então, o que a mediunidade é para o espírito? Pode ser exatamente essa oportunidade. Do quê? De me comunicar, de passar minhas carências, porque a carência que sintoniza de um com o outro é porque tem nos dois. Então, tá todo mundo carente de algo. Que tal a gente abrir a oportunidade de acolher, para de afastar, de expulsar, de julgar? Tudo que a gente aprende no Evangelho de Jesus é para usar quando? Só dentro da casa espírita? Só no dia da exposição evangélica? Só no curso? Não, né? É o que a Sandra está falando para a gente hoje focar nisso. É para usar 24/7. Todos os dias, todas as horas, em todos os lugares que a gente estiver. Você Posso falar trazendo uma aqui. coisa? Olha, desculpa, Flávio, pode falar. Não, tudo bem. O que a Vanessa falou seria o ideal, né, Vanessa? Você está sempre, você vem aquelas ideias dos nossos irmãos, a gente saber conversar e tudo. Precisa ter uma firmeza moral muito forte. Fora o conhecimento e outra. Não adianta falar, por que você está fazendo isso? Daí ele te responde, e você também faz. E aí? Né? Então, várias coisas que nos atrapalham. Por isso, muitas vezes, a gente fica preso na casa espírita, tem toda uma equipe para acolhê-los. Agora, eu concordo com você que a gente tem que melhorar o pensamento e fazer o que a gente pode. Se ele fala que eu também faço, vamos sair juntos, né? Me ajude, por favor. Não sei, né? Uma ideia, né? Ué, você está errado, eu também estou errado, amigo. Chega de errar, vamos junto caminhar, né? Chega, porque a gente tem relatos, a gente tem muitos relatos na doutrina espírita que falam exatamente isso. Chega um momento que cansa, fala, não aguento mais ficar perseguindo, eu não aguento mais tentando levar para um caminho ruim, estou cansado. Será que não tem nada melhor nessa vida? É a brecha do bem. A gente não falou da brecha do mal? A gente tem a brecha do bem.
É a hora que fala assim, nossa, despertou, abriu uma possibilidade da gente trazer junto conosco. O que a gente tem que fazer é estudar e pensar que é o que a gente está tentando fazer aqui. Porque senão o que a gente fica fazendo? Seguindo o padrão, fazendo o que sempre fez, o que é certo, o que todo mundo fala, onde o fulano, o Beltrano, que tem 20 anos de casa, 30 anos de casa, fala que é assim. Fala, e daí? Você já pensou se o que ele está falando faz sentido? Você já pensou em aplicar isso para sua vida, se é bom ou não? Então, para de ir pela consciência dos outros. Olha e lê como se fosse a primeira vez. E não importa que a gente absorva uma vírgula do que a gente está lendo. Vamos tentar viver a vírgula. Gente, eu consegui viver a vírgula. Maravilha. Amanhã vai ser o ponto. Ótimo. Tá tudo no caminho certo. Eu E eu queria puxando pedir... vocês para o lado de cá, eu quero lá. Nós não temos tudo isso dentro das nossas famílias, gente? Sandra, eu vou pedir licença, porque assim, eu não sei se você está satisfeita ou não, mas eu não vou conseguir acabar hoje sem pensar que assim que você começou a falar, eu acho que foi na sua segunda fala, e daí você veio com a terceira pergunta, e aí eu fechei questão. Quando eu era jovenzinha, eu gostava muito de Legião Urbana, e eu tinha todos os CDs, DVDs, CDs. Agora é mais velho, agora não tem mais, né? Então eu tinha todos. E aí, na hora que você falou, eu fui direto para a canção Perfeição deles. E eu vou me dar o luxo de pedir licença para vocês para ler essa poesia, porque é assim, fez na minha cabeça. Então, é assim, por favor, tenham paciência de ir até o fim, porque é muito legal o que o Renato Russo faz quando cria essa poesia. Perfeição. Vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações. O meu país e sua corja de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e o nosso Estado, que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza. Vamos celebrar nossa vaidade. Calma. Eu não estou falando dos dias de hoje. Eu estou falando dos dias de sempre, porque a poesia cabe perfeita. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos. Estala os olhos aí bem, é isso mesmo. O voto dos analfabetos, comemorar a água podre e todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas, o trabalho escravo, nosso pequeno universo, toda a hipocrisia e toda a afetação, todo o roubo e toda a indiferença. Vamos celebrar epidemias e a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir, não se ter a quem amar. Vamos alimentar o que é maldade. Vamos machucar um coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional. A lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão. Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente, que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isso como festa, velório e caixão. Está tudo morto e enterrado agora, já que também podemos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. No caso, declamou. Agora para tudo. Venha, meu coração está com pressa. Quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera, nosso futuro
recomeça, venha, que o que vem é perfeição. Quando você, Sandra, começou lá pelos seus idos de começo, eu falei, gente, é exatamente tudo isso e um pouco mais. Parece que está tudo perdido. Parece que está tudo... Não, mas, ó, venha, meu coração está com pressa. Quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão. Venha, o amor tem sempre a porta aberta. E vem chegando a primavera. Nosso futuro recomeça. Venha, que o que vem é perfeição. Você só fez eu pensar nisso, Sandra, o tempo inteiro. Gratidão. Então, eu acho bem como você falou, ela foi feita naquela época e mais do que atual, nós vivemos isso. E eu achei muito importante nós trazermos isso para nossas vidas, porque nós estamos vivendo isso sem perceber. Entende? Todo mundo está vivendo isso sem perceber. Então, você respondeu, Vanessa, a quarta pergunta, o que respondemos, né, o que é a mediunidade é para o espírito, realmente, é essa necessidade que ele tem de se comunicar, essa necessidade que ele precisa para falar. E para nós, se não houvesse isso, estaria tudo oculto, e nós seríamos muito mais prejudicados se nós não tivéssemos esse conhecimento e todo esse esclarecimento que eles nos trouxeram. Mas agora vamos para a pergunta mais polêmica, que a Silvana já começou falando, que é: nós subjugamos, somos subjugados aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? A Sim, Silvana já falou muito aí. Olha, gente, isso aí é, como diz na gíria, pano para manga, né? É Todo mundo tem alguma coisa a falar, todo mundo tem uma lição a dar, porque vou te dizer uma coisa, viu? Não só na casa onde vive, marido, mulher e filhos, mas aí tem irmãos, tios, sogras, todo mundo interferindo, né? Eu sei que, olha, é uma coisa para se pensar, né? não, e ainda tem uma questão, né? A gente fazendo a pergunta, a gente vai refletir, vai buscar, mas quantas vezes a gente faz e não nota, e não percebe? Então, por que que a gente não pode usar a situação ao contrário? Aqueles que estão fazendo nem percebem que estão fazendo. É o modo operante. Eu nem estou notando que eu estou conduzindo aquela pessoa. Às vezes, um sinal de alerta. Eu sempre costumo brincar, quando você vai fazer evangelho no lar, ai, mas às vezes está tão difícil. Fala, gente, se você está num lugar escuro, você vê uma luz, o que você vai fazer? Você vai ficar parado ou você vai na direção da luz? Então, se o irmão está na escuridão, sem oportunidade, sem um auxílio, e ele vê a luz ali de um evangelho sendo feito num lar, ele vai para lá. Por quê? Porque ele não aguenta mais ficar na escuridão. Então, que a gente possa entender, que eu acho que é muito importante a gente tirar desse capítulo, é que um dia a gente está, um dia a gente está do outro lado. Então, não dá para a gente querer parar com essa história de apontar o dedo e dizer que é mal, e é com intenção, que faz, que tem prazer por isso. É óbvio que a gente está falando de estágios, mas assim, mesmo falando de estágios, um dia a gente está aqui, um dia a gente está lá. Então, que a gente possa ter um olhar caridoso. É um carente de algo. Como será que a gente pode ajudar? Será que eu vou trabalhar só com aquele que está sujeito? Ou eu posso trabalhar com aquele que está fazendo e nem percebe que está fazendo? Ou nem percebe, ou pior, acha que não tem uma outra opção. É a única opção que ele tem na vida é fazer isso. Nunca E foi quando nós ensinado a vamos fazer de forma diferente. Desculpa, Sandra. Nunca foi ensinado a fazer de forma diferente, nunca recebeu uma atenção e um carinho, então ele acha que esse é o único caminho que ele tem, a única opção. E quando nós vamos poder fazer por nós? Quando nós vamos começar esse trabalho por nós? Porque nós fazemos muitas coisas e não nos damos conta. E como você falou, Nilda, quando menos percebemos, nós não temos um
Nós temos milhões de pessoas, não encarnados e desencarnados, entende? Que está todo mundo envolto nessa situação. Então, eu acho que... E fazemos coisas, gente, olha, essa canção que você trouxe aqui, Silvana, foi bem providencial, porque nós vemos hoje no nosso dia a dia as pessoas fazendo aberrações. Você passa pela rua, você fala, nossa, às vezes eu falo, meu Deus, como que tem coragem? Isso é uma aberração. Mas quanto mais aberração, mais tem, vamos dizer assim, visualização. Entende? Então, assim, e o que nós estamos fazendo da nossa vida, isso que é para nós pensarmos. E mais ainda, Sandra, acredito também que quando você está dizendo isso, é assim, e aí a Vanessa também estava falando, é você observar que tem reflexo a sua atitude, qualquer ela que seja. Então, por exemplo, assim, eu posso dizer, por exemplo, como professora, quantas pessoas eu ajudei e quantas eu atrapalhei. Como amiga, quantas pessoas eu ajudei e quantas eu atrapalhei. Eu sempre me fiz essa pergunta. Como, sei lá, como expositora, quantas pessoas eu ajudei e quantas eu atrapalhei. Por quê? Porque daí você vai refinando a sua palavra e você não deixa soltar qualquer coisa. Porque o dom que nós temos de derrubar ou de elevar. O dom de derrubar e de elevar. E aí é simples, porque, sei lá, são pequenas coisas, como, por exemplo, alguém está dizendo uma grosseria, você vai lá e diz outra em cima. Não, é a hora de você dizer tá tudo certo. Ah, mas é injusto. Sim, é injusto. Mas você queria ser aquele que está fazendo a injustiça ou você aquele que está recebendo e não está levando para dentro de você? Então, assim, não sei, eu acho que é mudar a mentalidade de que a nossa palavra, ela tem uma força, uma potência só na hora que nós emitimos. Só na hora que emitimos, imagina para quem recebe. É o tal do efeito borboleta, né? Uma borboleta bate as asas aqui, o efeito vai acontecer lá na Austrália. O que seria isso? Quer dizer, nós estamos mergulhados em ondas magnéticas, nós somos o fluido é isso. Nós somos um barquinho navegando em fluido. E eu tô colocando em torno de mim fluidos bons ou pesados, carregados? Porque quando eu digo para alguém, e aí assim, eu já fui criticada por dizer, quando eu amo uma pessoa, eu falo abertamente, eu falo. E aí, eu amo alguma coisa na pessoa, não é que eu amo ela como um todo, mas eu aprendi a amar uma parte dela. Aí tem pessoas que eu amo mais partes. Eu vou dizer, eu não vou guardar isso. Por quê? Porque no momento que eu estou dizendo, eu estou treinando a mim mesma para lançar essa palavra. Não é assim? Então aí a pessoa chega, porque não sei o que, eu falo, calma, mas por que que você está se tratando dessa forma? Porque você está dizendo que você é isso, você não é. Você não é isso tudo que você está dizendo, você está falando negativo de você. Aí a pessoa, mas eu errei. Eu falei, e daí? Quem não erra? Então, acredito eu que são piores as pequenas atitudes do que as grandes. Porque as grandes é assim, ou você vai fazer uma coisa muito boa, ou você vai fazer muita nhaca. Não é? São muito assim, é muito radical, né? Ou você vai fazer uma coisa muito boa para muita gente, ou você vai fazer uma nhaca muito velha. Eu descobri que não é pisar na jaca, né? Tá errado o termo, né? Não sei se vocês sabiam, tá errado. Não se pisa na jaca, né? Não sei se vocês sabiam que a expressão tá errada. É, Agora eu não vou lembrar como é que é, mas essa semana eu tinha lido isso. É, Não é enfiar o pé na jaca, né? Não? Não, Meter o pé na jaca. meter o pé na jaca. Porque enfiar o pé na jaca, como que você vai colocar dentro? Meter o pé na jaca. Olha aí, ó, meter o pé na jaca. Por que que é importante pensar isso? Eu vou olhar para as coisas menores e elas vão me fortalecer para eu, então, progredir, evoluir, ficar no bem, fazer a escolha do bem. Sei.
eu ficaria com essa coisa assim, ó, Sandra, até que ponto na vida nós subjugamos ou somos subjugados com aqueles que convivemos? Até que ponto? Até o ponto de que a gente tenha que rever o nosso caminho, porque tudo depende de mim. A conversa é entre eu e Deus, não é entre eu e você. A conversa é entre eu e Deus. Eu vou ser responsabilizada por aqueles que eu ajudei a encaminhar e aqueles que eu ajudei a desencaminhar. Então, eu ficaria nesse aspecto, até o ponto em que eu assumo a minha responsabilidade, eu e Deus. Eu e Deus. Né? E eu quis trazer essa pergunta para que nós pudéssemos refletir realmente o que nós fazemos na nossa vida, percebendo que nós todos somos espíritos ainda muito imperfeitos e que nós, todos os problemas que nós acarretamos na nossa vida, nós somos responsáveis. Ninguém é responsável por nada e nós não somos vítimas, nós também subjugamos muitas pessoas. Nós atrapalhamos a vida de muitas pessoas e nós temos que ter, olha, a humildade e a honestidade de pensar, não, realmente, e uma coisa muito importante, quando percebemos, pedir desculpas, porque realmente nós fazemos coisas, e quando nós tomamos essa atitude de reconhecer e de pedir desculpas para a pessoa, começa a cair a ficha para nós o que nós temos que fazer. Então, a nossa probabilidade de errar novamente vai diminuindo um pouco, porque ela está entrando na nossa consciência de que nós também fazemos muitas coisas que não deveriam ser feitas. Então, o que eu queria trazer muito para cá, duas coisas importantes que eu queria que ficasse bem claro aqui para nós, que o termo possessão não existe porque subjugação é exatamente a mesma coisa do que possessão. Por isso que foi tirado da escala da obsessão. E outra coisa que nós também somos subjugados, não só dentro da casa espírita, somos subjugados na nossa vida, nós subjugamos os outros, como nós sempre falamos aqui, é de lá para cá, daqui para lá, daqui, de cá para cá, e principalmente, gente, de cá para cá. É por isso que nós temos problemas na nossa vida. O dia que nós pararmos de subjugar, tivermos atitudes melhores, de cá para cá, a nossa vida vai ser muito melhor em todos os aspectos, porque nós não vamos nos ligar com outras situações, com os de lá, que são piores do que nós aqui, ou menos esclarecidos do que nós. Nós vamos cada vez mais conseguindo nos fortalecer dentro dos nossos conhecimentos. E eu agradeço demais esse estudo que faz com que a gente reflita sobre tudo que é da nossa vida, porque isso aqui é para aplicarmos no nosso dia a dia. Muito obrigada a todos. Então, só nos resta agora agradecermos, procurar realmente nos refletirmos aquilo que comentamos hoje, que conversamos. Nós fazemos esse estudo para nós mesmos. E se aqueles que, porventura, estejam assistindo ou venham a assistir, sintam o quanto eles nos esclarecem e nos ajudam. E nós queremos, da mesma maneira, que vocês também aproveitem. E é por isso que nós temos uma imensa gratidão. Vamos agradecer a Kardec, que nos trouxe tantos ensinamentos. Vamos agradecer aos nossos mentores individuais que nos estimulam ao conhecimento, a nos tornarmos pessoas melhores, que estão sempre nos inspirando.
Vamos nos deixar levar por essas inspirações positivas. Vamos agradecer também a Ismael, esse anjo tutelar, que se preocupa com cada um de nós para a nossa reforma interior, para a nossa vivência do Evangelho. Agradeçamos a Maria, essa mãezinha amorosa, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, e a Deus, nosso Pai. E que possamos estar aqui na próxima semana com mais uma mensagem de esclarecimento e de estímulo. Uma boa noite, uma boa tarde ou um bom dia para todos e até lá, se Deus quiser.